O custo fixo, não. O custo fixo, se o caminhão ficar parado, a gente tem o custo fixo. Se ele rodar, nós também temos. Mas, oportunamente, eu trago um material específico para essa questão, porque ele é importante para a gente. A negociação do frete, ela leva em consideração múltiplas variáveis, como estas que estão colocadas aqui. Além do que, as condições da rodovia, se o veículo trafegar numa rodovia em péssimo estado de conservação, ele vai levar mais tempo para chegar, ele pode ter problemas de quebra, de manutenção, problemas de rasgar pneu, de estourar pneu, de quebrar mola, além do que ele vai consumir mais combustível. Estas também são variáveis que são levadas em consideração a partir do momento que a trajetória é conhecida. Um outro fator é a questão de pedágios, que também vão influenciar na negociação no custo do frete. Tudo tranquilo, jovens? Tudo bem aqui? Ok, professor. Então, joia. Vamos para frente. Ponto de reposição. O estoque mínimo, a técnica do estoque mínimo significa termos uma quantidade de produtos suficiente para abastecer os nossos clientes e de maneira que esse estoque também não seja demasiadamente grande. O estoque mínimo é aquele, como o próprio termo já o revela, é o mínimo que eu posso ter para garantir o abastecimento, fornecer o produto e, claro, não pode ser um estoque demasiadamente grande, porque ele vai consumir capital de giro. Neste caso, né, o ressuprimento, o início do processo de ressuprimento, ele deve ser feito com antecipação suficiente para não ocorrer a falta do material. Por exemplo, se nós temos uma empresa qualquer, esta empresa vende uma unidade de um determinado produto por dia. Considerando que esta empresa trabalha 22 dias úteis por mês, significa então que nós estamos vendendo 22 unidades, considerando 22 dias úteis. Muito bem, se o meu processo de cotação, de negociação do frete, de chegada da mercadoria leva uma semana, ou seja, ele leva 7 dias úteis, em que momento eu começo a executar esse processo de compra? Em que momento significa com quantas unidades o meu estoque mínimo deverá estar para que eu esteja iniciando esse processo? Um pirulito para quem acertar. Vocês entenderam a pergunta? Professor, poderia repetir? Posso? Eu estou falando de uma quantidade mínima, do estoque mínimo que devemos ter para garantir o abastecimento. E, ao mesmo tempo, não termos uma quantidade exagerada. Se faltar produto, a gente deixa de atender a nossa clientela. Se sobrar produto, nós estaríamos, então, tirando dinheiro do nosso capital de giro e colocando nas prateleiras. A metodologia do estoque mínimo, ela foi criada justamente para nós evitarmos esses dois riscos. O risco de um estoque grande ou o risco de não termos o produto, para entregar para o cliente. Eu coloquei um exemplo da seguinte maneira. A nossa empresa vende diversos produtos. Um dos produtos que ela vende tem saída uma vez por dia, ou seja, a cada dia nós vendemos uma unidade. Eu consigo vender uma unidade por dia de um determinado produto. Considerando que a nossa empresa trabalha 22 dias úteis, então significa que no mês eu vendo
22 unidades. O meu processo de cotação, de negociação, de compra e de chegada de uma nova compra leva 7 dias. Se eu tenho este prazo, né, para chegar o produto, quantas unidades eu devo ter no meu estoque para que eu possa iniciar esse processo? De 9 a 10 unidades. Não, é um número só. Professor. 9 unidades. Por quê? Porque daria tempo hábil, ainda correndo o risco de eu ter um atraso de 1 ou 2 dias na entrega. Não são 9 unidades. É menos ainda? 7 dias. Não, 7 dias foi o período de compras, né? 7 unidades, na verdade. Sim, quantas unidades? A pergunta é quantas? 7. Não, mais do que isso. Então seria 8, para chegar com Mais um do que dia. isso. A Camille está falando que é 15. Isso, perfeito. São 15 unidades. Explica aí, Karine, por que são 15? Explica aí, Camille. Ela está sem o microfone? Ela mandou no chat, professor. Então, mas o chat eu não consigo ver. Como eu disse, né? Eu estou com um problema aqui no chat. O chat tá complicado. Eu não consigo usar o chat. O professor é a Camille. E sim, tô vendo. Então, pelo meu ponto de vista, é o tempo de chegada do processo de compras até a chegada. Então, todo mês vai ser isso. Então, por exemplo, se faltando 15 eu faço o pedido, essa quantidade que chegar vai faltar para os 15 dias, ou 7 dias finais do próximo mês. Então, não vai deixando faltar e nem vai sobrando. Mais ou menos isso que eu consegui entender, só não sei explicar. Não, Camille, é exatamente isso. Você respondeu de maneira corretíssima. Tô te devendo um pirulito. Quando voltarmos às aulas presenciais, eu vou levar um pacote de pirulito aí para todo mundo. Vou querer. Jovens, a Camille respondeu corretamente, está correto. Vamos explicar um pouco mais de maneira abrangente. Vejam só, se eu tenho a venda de um produto por dia e ao final de 22 dias úteis o meu estoque zera, significa então que eu devo iniciar o meu processo de compra quando tivermos 15 unidades. Por quê? Da unidade de número 15 até a unidade de número 22, nós temos 7 dias. E se eu vendo uma unidade por dia, até o final dos 22 dias úteis, eu consigo suprir. No dia 22, eu estou recebendo mais 22 unidades para iniciar um novo processo. Deu para entender? Então, quando o meu estoque atingir 15 unidades, é o momento que eu tenho para iniciar, uma vez que eu vendo até a unidade de número 22. E vou levar 7 dias para isso. É o prazo exatamente igual ao meu desempenho de vendas, uma unidade por dia. Então, o nosso estoque mínimo, ele deve ser 15 dias. Tranquilo? Deu para entender? Jovens? Professor? Sim. Oi? Sim, professor. Aqui é o Tudo em Everton, ordem. professor. Deu para entender? E joia. Então, bom. Muito Recapitula de obrigado. novo para mim, fazendo um favor. Meio que me perdi nessa explicação do senhor. Como é que é? Eu não entendi, Wellington. Eu meio que me perdi na explicação do senhor. Recapitula para mim, fazendo um favor. Claro. Eu não consegui entender ainda o exemplo. Mas você entendeu a pergunta? Sim, entendi. Tá. A resposta é muito simples, é muito fácil de nós entendermos. Se vendemos 22 unidades por mês e eu tenho 7 dias para fazer o meu processo de compras, incluindo a chegada, quando eu tiver no meu estoque 15 unidades, 15 mais 7 são 22. 7 unidades é igual a 7 dias.
visto que eu vendo uma unidade por dia. Então, quando eu inicio o meu processo de compras, quando eu estiver com 15 unidades, ao chegar na unidade de número 22, vendendo uma por dia, eu estarei recebendo 22 novas unidades, que foi o processo de compras que eu iniciei quando estava com 15 unidades. Ao final do meu estoque de 7 unidades, eu já recebo 22. Entendi, beleza. Deu para entender, Wellington? Uhum. Fechou, entendi sim. Então, joia. Se ficar dúvida, a gente explica de novo. Então, vamos lá. A isso nós damos o nome de estoque mínimo, calculado como o produto, né, entre o tempo de ressuprimento e o consumo prévio. O consumo prévio é esse que a gente estimou, uma unidade por dia. Naturalmente, jovens, pode ocorrer alguma variação no consumo. Para estas situações, a empresa ela deve analisar o histórico de venda desse produto, porque eu estou dizendo que eu vendo 22 unidades por mês. Pode ocorrer que, em algum momento, o meu desempenho de venda seja maior. O histórico de vendas vai nortear a empresa para que ela coloque uma margem de segurança. Pode ser que ela tenha meses do ano que ela vende mais e ela tenha meses do ano que ela vende menos. Ela vai fazendo esse ajuste. Significa dizer, então, que essa informação ela não pode ser única para o resto da vida. Nós vamos ajustando este ponto de equilíbrio mensalmente, trimestral, semestral, para que não tenhamos problemas, certo? Então, neste sentido, eu preciso verificar o desempenho de vendas e fazendo ajustes. Isso é como apertar um parafuso, não é? Eu vou fazendo o aperto até o momento que eu acho que está adequado. Se eu apertei demais, eu solto um pouco o parafuso. Ou melhor, pisar no acelerador e no freio. Você vai controlando isso à medida que o carro tem o desempenho, à medida que ele se move. Ou acelera, desacelera, pisa no freio. É algo dessa natureza. O estoque mínimo, ele não deve ser calculado uma única vez na vida, pelo contrário. Nós devemos, então, observar como andam os desempenhos de cada um dos nossos produtos. Se a quantidade de produtos for gigantesca, você pode fazer por grupo. Fazer por grupo, a gente corre o risco de 1, 2, 3 ou 5, por exemplo, bebidas. Bebidas têm um universo grandioso de possibilidades para que o mercado venda, o supermercado venda. Por isso que fazer o ponto de ressuprimento de bebidas, para não ter problema, ele vai ter que colocar uma margem de segurança um pouco maior. Caso contrário, ele vai fazer por produto mesmo, cervejas, vinhos, destilados, whiskies e assim sucessivamente, tá? Muito bem. O processo de compras implica no quê? Implica em assegurar a descrição completa e adequada das necessidades. Qual é a nossa necessidade? Eu preciso ter pelo menos 22 unidades do meu produto à disposição do consumidor, à disposição do meu cliente. Selecionar as fontes de suprimentos, de onde virão esses produtos. Não é interessante que eu tenha apenas um fornecedor. As empresas que trabalham com uma quantidade reduzida de fornecedores, elas estão sujeitas à majoração de preço por parte destes fornecedores. Ela se torna mais ou menos refém daquilo. Para alguns negócios, claro, ele depende daquele fornecedor e ele não tem saída. Algumas empresas que importam produtos de alguns países e aquele país é o fornecedor deste produto, como está acontecendo agora com a produção da vacina anti-Covid, né? Tem um componente da vacina que é importado e sem esse componente não dá para fazer a vacina. E neste momento o mundo inteiro está demandando este componente e temos uma escassez no mercado.
por isso que a produção ela anda a passos lentos. Por essa razão, não tem para todo mundo neste momento, demanda maior do que oferta. Conseguir informações de preço. Existe uma quantidade grandiosa de situações onde nós podemos fazer cotações, ou seja, quais atividades, quais recursos nós temos à nossa disposição para fazer cotação de preços. Nós podemos cotar por métodos convencionais, arcaicos, antigos, ligando, mandando e-mail e tal, até a utilização de software para que esta cotação tenha o seu efeito muito mais rápido e muito mais preciso. Então, conseguir informação de preço é uma função nobre, uma vez que isso compõe o custo de produção. Estabelecer as ordens de compra, ou seja, a partir do momento que foram selecionados as fontes de suprimentos, os preços estão em acordo, inicia-se então o processo de compra, foi autorizado. Monitoramento do pedido, a verificação das notas fiscais, se elas condizem com aquilo que foi solicitado, com aquilo que está na ordem de compra, manter isso de maneira organizada, ou seja, termos condições de registrar esses episódios para que possamos, então, ter controle sobre o que está chegando, o que está no estoque, o que está saindo e ainda os pedidos que já foram autorizados e estão por vir. Nesse sentido, a gente tem uma dimensão correta de tudo aquilo que temos para entregar e o que temos para receber. Essa última questão aqui, ela é bem capciosa. Manter relacionamento com vendedores. O que isso significa? Por que temos que manter relacionamento com os vendedores? O que tem de importante nisso? Levando em consideração o nosso dia a dia, quanto mais proximidade você ter de um vendedor, melhor condição de compra você vai ter. Também. Não. Os vendedores, no caso aqui, nós podemos, claro, separar o vendedor da sua fonte de suprimento e o vendedor do seu produto, né? O vendedor do seu produto, aquele que trabalha para você, colocando o seu produto no mercado. Que importância tem termos proximidade com ele? Professor. Oi. Opa, Pode falar, quem Danilo. estava falando aí. Quem que tá falando? É a Larissa? É Larissa. Pode falar, Larissa. Então, o vendedor, ele sabe com mais detalhe qual cliente que compra, o que ele compra, a quantidade. Então, quem está comprando ter mais proximidade com o vendedor vai saber mais ou menos essas questões. Perfeito. É exatamente isso. Danilo, você gostaria de fazer uso da palavra? Sim, professor. Eu ia falar nesse sentido também e que dependendo, pode se estabelecer alguma estratégia junto do vendedor de venda. Por exemplo, algum produto que está tendo sobra em estoque, ele pode, dependendo, estar motivando os clientes a estar consumindo. Exatamente. É fundamental, é imprescindível que a empresa esteja numa sintonia muito fina com o seu quadro de vendedores, justamente para obter deles o máximo de informações possível do cliente, dos concorrentes, de possíveis ameaças de entradas de produtos importados. É ele que tem o contato com aquele que compra o nosso produto. Ele ouve do nosso comprador
se está entrando um concorrente ou não. É ele que consegue prospectar de maneira rápida e de maneira precisa todas essas informações que estão borbulhando no mercado. Na atual conjuntura econômica, e isso não é recente, já é de algum tempo, eu já disse a vocês e repito, não são empresas maiores engolindo as menores, são as empresas mais velozes, aquelas que chegam na frente das demais. E não importa o tamanho dela, ela chegou na frente, ela vai desfrutar de todo esse terreno para ser explorado. Como é que ela consegue isso? Buscando informações. O vendedor é um caminho, o vendedor é algo imprescindível para a empresa, buscar essas informações. Vocês já ouviram falar no BSC, Balanced Scorecard? Já ouviram falar nessa metodologia? Não. Não? Não. Tá, se nós tivermos tempo durante o semestre, até o final do semestre, eu preparo uma aula sobre BSC. É uma aula de estratégia, né? O BSC são indicadores utilizados para implantar uma estratégia. Eu estou dizendo isso porque uma empresa distribuidora de combustíveis norte-americana, ela utilizou uma unidade de medida chamada análise de vendedores. Ela criou essa análise justamente para que os seus vendedores trouxessem as informações que ela necessitava para desenhar estratégias. Ou seja, a partir do momento que estes vendedores, além de fazer a sua função de venda, eles também funcionavam como pilares estratégicos na prospecção de informações dos clientes que eles visitavam e que eles vendiam. Ou seja, a logística já estando misturada com estratégia, com metas, com objetivos futuros. Mas futuramente, se tivermos tempo, eu monto uma aula de BSC para vocês, tá? Processamento de pedidos. Ora, processar pedidos, existe uma quantidade razoável de formatos para isso, desde os mais simples até os mais sofisticados. O que é importante termos nesta condição de processar pedidos? Termos velocidade e exatidão, ou seja, a velocidade significa transitar a informação o mais rápido possível, de maneira que esteja alimentando todo o canal de suprimentos. Ao invés de ficar comentando um por um aqui do sistema, né, que são transmissão do pedido, transmissão do pedido à matriz, a preparação e atualização de dados, ordem de reposição e pedido de reposição. Eu vou dar um exemplo que contempla todas essas questões juntas. Vejam vocês, hoje qualquer restaurante ou barzinho ou algum estabelecimento comercial que atende clientes, né, barzinho, restaurante, os vendedores, as pessoas, os garçons, eles têm em mãos algum dispositivo eletrônico. Tem um palmezinho, e nesse palmezinho ele executa o pedido, ele faz o pedido. A partir do momento que você solicita e ele executa o pedido, esta informação instantaneamente já cai lá na cozinha, caso seja um prato, né? Ao mesmo tempo que você fez o pedido e foi para a cozinha, a sua conta está sendo montada. O caixa já sabe exatamente o que você pediu e qual o valor que você deve pagar. De maneira que essa conta, ela não precisa ser somada manualmente. Ela será contabilizada de maneira automatizada, ou seja, ao final, o indivíduo aperta simplesmente fechar a conta e o valor está disponível. Outros modelos já ficaram um pouco mais evoluídos neste momento de pandemia, que é a utilização do QR Code. Você aponta o seu celular para aquele QR Code,
o menu sai na sua tela e você mesmo faz o pedido, sem a necessidade de ficar tocando no menu, folheando o menu, onde todo mundo já folheou, todo mundo já pôs a mão. Então, é uma forma de evitar o contato. Você faz o seu pedido por ali, utilizando o QR Code. Alguém já teve essa experiência? Já comprou em algum lugar aqui em Prudente usando o QR Code? Em algum estabelecimento? Professor, eu não lembro agora onde que é, mas tem alguns estabelecimentos que... acho que é na Requinte, ali no Parque do Povo, com QR Code abre o cardápio para você. Isso. Você faz fazer o pedido nele? Isso, faz por ele mesmo. Isso. Ali no Parque do Povo... Então, ele eu já sabia do Requinte. Tem um café ali no Parque do Povo, Urban, também é dessa forma. Você faz por meio do QR Code. Esta antecipação de tecnologia foi acelerada justamente pela pandemia. Nós, brasileiros, né, nós sul-americanos, a gente está muito acostumado a tocar no menu, no cardápio. A gente gosta de folhear, de ver imagens. Isto é da nossa cultura, nós fomos aculturados dessa maneira. E, de repente, tivemos uma interrupção nisso em função de uma doença e tivemos, diante disso, uma antecipação tecnológica, ou seja, algo que agiliza processos, dá ao cliente autonomia e, ao mesmo tempo, também dá ao vendedor, ao estabelecimento, mais autonomia. Por quê? Ele não precisa de um garçom para fazer o seu pedido, você está fazendo. Ele pode trabalhar em outros processos que sejam ágeis, tanto quanto o pedido, a entrega desse produto, né? Ou seja, o processo de elaboração do seu pedido. Aqui em Prudente já tem vários estabelecimentos fazendo isso. Tudo bom, jovens? Tudo tranquilo até aqui? Alguma questão que ficou mal esclarecida, que eu possa ajudar? Seguimos? Tranquilo, professor. Então vamos lá, ótimo. Muito bem. Armazenagem. Armazenagem, de maneira ampla, significa administrar o espaço. No Brasil, nós não temos problemas com relação à questão do espaço em alguns pontos. Em zonas urbanas, o espaço urbano ele já é um pouco mais delicado. Nós temos uma dimensão territorial generosa e há espaço suficiente, por exemplo, para o armazenamento de grãos. Eu estou dizendo que tem espaço para armazenar, não estou dizendo que tem armazém. No Brasil, nós temos essa característica. Olha que coisa maluca. Espaço para armazenar, a gente tem. Espaço onde construir armazéns, nós temos. Armazenar grãos. Ocorre que nós temos o espaço, mas não temos os armazéns construídos. Um dos grandes problemas do Brasil é o estocamento da safra. Esse é um grande gargalo. Na zona urbana, o espaço já é muito mais problemático. Ele é muito disputado, principalmente por atividades que demandam espaços maiores. Por exemplo, supermercados, revenda de veículos, concessionárias, alguns centros automotivos que lojas de departamentos, vão utilizar espaços grandiosos, tanto para a colocação dos produtos, para o cliente entrar e comprar, quanto a necessidade de estacionamento. Muito bem. Neste sentido, é crucial, é fundamental que devemos observar, num primeiro momento, a localização. Onde vamos localizar este armazém? Onde vamos localizar esse depósito? Onde este prédio deverá estar de maneira que ele me atenda de maneira estratégica? Ou seja, chegada do produto, saída do produto, chegada de cliente, saída de cliente,
É uma região onde eu tenho vias muito rápidas? É uma região onde as vias são muito estreitas? A exemplo disso, né? As pessoas, os alunos que chegam de fora das cidades vizinhas e vêm para a FATEC, os ônibus têm dificuldade de chegar na porta da FATEC, devido à dificuldade de acesso. As ruas são estreitas, as manobras são mais delicadas, mais complicadas. Frequentemente, os ônibus param ali nas proximidades da mota, por ali por cima, naquela via maior, e não chegam até a porta da FATEC, com exceção dos veículos de menor porte, né, como as vans. Já observaram isso? Esse é um típico caso de localização. Muito bem. O dimensionamento da área, ou seja, o tamanho da área, quantos metros quadrados nós vamos precisar para que este armazém seja construído, seja edificado, de maneira que eu tenho grande mobilidade, principalmente se nós estivermos trabalhando com caminhões de grande capacidade de carga. Esse é o dimensionamento da área. Quanto de terreno eu vou precisar? O arranjo físico significa tudo aquilo que nós teremos dentro do armazém e até mesmo fora. Ou seja, dentro do armazém, como nós vamos trabalhar o layout desse armazém? Uma vez que lá dentro teremos a presença de pessoas, de máquinas, de equipamentos. Então, o arranjo físico significa, então, fazer a configuração interna do armazém. Como nós vamos distribuir pessoas, como nós vamos estocar produtos, como faremos a movimentação dessas cargas ali dentro. E, por último, a configuração do armazém é o tipo de armazém requerido, é o tipo de construção. É um armazém para guardar o quê? Guardar vinho, guardar uísque, guardar carne, guardar frios, guardar grãos. A configuração do armazém significa que tipo de construção ele precisa ter em função daquilo que ele vai armazenar. Então, são pelo menos essas 4 observações mínimas que devemos estar atentos para não cometermos erros estratégicos de localização. Vejam vocês, Corpo de Bombeiros, eles procuram a instalação da unidade deles, de socorro, de salvamento, em alguns pontos estratégicos. Eles olham principalmente as vias de saída e de chegada, principalmente a saída, porque o tempo de chegada do bombeiro até o local do chamado, né, até o local do acidente, podemos chamar assim, depende essa velocidade de chegada de salvar ou não uma vida. A instalação, a localização de um hospital. Um hospital tem um grande fluxo de pessoas, tem um grande fluxo de materiais, de medicamentos, né? É uma área de risco do ponto de vista da contaminação. Ele também precisa estar no local estratégico para permitir essa mobilidade. A localização de uma escola, a localização de uma creche, de um asilo, tudo isso deverá ser levado em consideração a partir dos pré-requisitos, das singularidades destas atividades. Localizar, por exemplo, um armazém para botija de gás. Ele tem que ser num local aberto, não pode ser fechado, sempre aberto. Se houver vazamento de gás, ele vai dissipar na atmosfera e não vai causar explosão. Então, vejam, entender sobre essas questões. Eu vou voltar neste ponto um pouco mais adiante, até mesmo chamando atenção para a questão das leis de zoneamento. Isso também implica numa outra questão, o que pode ser instalado em cada uma das regiões da cidade, do município, o que pode ficar na zona rural,
o que pode ficar dentro da zona urbana e se é da zona urbana, o que diz a lei orgânica do município, a lei municipal, pode, não pode, o que disciplina essa lei de zoneamento com relação à instalação de determinados empreendimentos. Dúvidas? Tranquilo até aqui? Tudo bom, ok, Jorge? professor. Então vamos lá. Razões para que possamos utilizar o espaço físico do armazém. Redução de custo de transporte e de produção, redução de custo de transporte e de produção. O exemplo mais próximo de nós aqui, na nossa região, é o cultivo da cana-de-açúcar e a produção de leite. Neste caso, a cana-de-açúcar, ela deve estar próxima à usina ou próxima ao mercado consumidor? O que vocês observam? Tem que estar próximo à usina. Por qual razão? Porque ele tem que ser beneficiado do produto ainda. Tem que trabalhar com... colher a cana, levar para a usina para poder fazer o processo, para poder vender depois a usina, repassar para o supermercado para venda para o consumidor final. Sim, mas você não respondeu, Emerson, a razão. Qual o motivo da usina estar no meio do canavial? Qual o motivo? Por questão logística. Porque Qual assim questão? fica mais barato o frete, fica mais fácil para poder entregar, o caminhão poder levar até na usina, porque se fosse perto da cidade ficaria muito longe. Aí os custos do frete ficariam absurdos, principalmente no preço que está o combustível hoje. Não, veja, não é questão da cidade. Você acertou e desacertou ao mesmo tempo. Mas tem mais acerto do que erro aí. A questão da usina estar no meio do canavial, o mais próximo possível do canavial, diz respeito, sim, ao custo do frete e ao volume de transporte. Vejam, para cada 80 quilos de cana moída, cana colhido na lavoura, para cada 80 quilos, em média, aqui no Brasil, é produzido cerca de 1 litro de álcool. Então, nós temos uma relação de 80 para 1, né? Eu preciso de 80 quilos para produzir 1 litro. E eu vou ter um dispêndio maior de custo para o transporte, uma vez que a cana, ela pesa e ocupa muito volume no seu estado natural. Caso isso esteja distante da usina, esse custo de transporte da lavoura até a cana, ele se torna inviável. Há uma média que as usinas trabalham para que seja viável, né? Que os canaviais, eles podem estar num raio de até entre 20 e 30 quilômetros. 30 seria um limite que as usinas normalmente trabalham. Então não pode fazer mais do que isso? Pode, desde que a usina esteja fazendo o cálculo se é viável ou não. Então, quanto mais próximo, né? Oi? Só um detalhe. Hoje, em média, um canavieiro aí, carregando 60, às vezes leva até 90 toneladas de cana, faz em média aí 300, 400 metros com 1 litro de diesel. Então, o custo é muito alto da operação. É exatamente o que eu estou te dizendo. A cana pesa, o deslocamento é complicado, é lento, dependendo do terreno, da trajetória que ele tem que fazer. Transportar essa matéria-prima não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa barata. Então, quanto mais próximo estiver da unidade industrial, da usina, tanto melhor será para o custo do deslocamento da matéria-prima. É essa a razão. O que o Emerson disse sobre a questão da perecibilidade, isso se aplica ao leite. O leite também precisa estar próximo ao laticínio para que ele sofra a menor perda possível de qualidade. Ou seja, o leite é um produto perecível. Uma vez ordenhado, ele pode sim ficar resfriado por um tempo limitado. Passou demasiadamente desse tempo, começamos a ter perda de qualidade. A proliferação de bactérias começa a
crescer, são as chamadas colônias de bactérias, né? E temos ainda o leite, que é ordenhado e transportado no mesmo dia. Esse precisa chegar em algumas horas ao laticínio, para não correr o risco de que essas bactérias proliferem de maneira grandiosa e venha a causar dano à matéria-prima. Então, vejam, estes são conceitos de localização. Tá claro aqui para vocês? Tranquilo, jovens? Tranquilo, professor. Tudo claro. bem? Belezinha? Então tá bom. Ó, me deem um minutinho para eu alcançar aqui o link do videozinho que tem uma relação importante com o que a gente está falando hoje. Me dê aqui alguns minutos para eu disponibilizar, tá? Eu vou tirar esse daqui e vou colocar um link para vocês. Só um minutinho. Jovens, receberam o link aí? Eu mandei no chat, mas é assim, toda vez que eu acesso o chat, eu tenho que sair e entrar de novo. Eu percebi, eu ainda ia comentar com a turma e o professor caiu. Oi? Eu ia falar assim, o professor caiu, aí o senhor voltou. Aí eu recebi Então, sim. eu coloquei no chat aí, vocês conseguem acessar, por favor? Sim. Quanto Tá. tempo a gente tem para assistir? Ana, eu acho que são de 10 a 13 minutos, 14 talvez, eu nem não me atentei a isso, mas é um tempo pequeno. Então tá bom. Assim que terminarem, me avisem, tá? Ok. Obrigado.
Sim, professor. Tranquilo? Tem alguém ainda assistindo? Jovens, lembrando que eu não consigo ver o chat. Até o momento, 6 pessoas aqui falaram que concluíram. Ah, então ainda Nenhuma tem. falou se está assistindo ainda. Ah, beleza. Joia. Obrigado. Terminei de assistir já. Acho que todos já terminaram, né? Pelo chat aqui, a maioria já acabou mesmo, professor. Ah, tá. Então, vou esperar mais um pouquinho até que todos concluam, né? E fácil entendimento. Isso mesmo, professor. Para mim também ficou bem claro o que ele explicou em relação às novas tecnologias. Ficou tudo perfeitamente esclarecido. Então, ótimo, jovens. Espero que tenha trazido agregação de conhecimento a vocês. É uma forma, né, como eu já disse anteriormente, trazer uma fala diferente e pontual para que ela acrescente algo a mais nos nossos conhecimentos. Muito bem. Jovens, vamos fazer um café e a gente retorna em seguida. Acredito que sim, professor. Ah, então, ótimo. Muito obrigado pelo retorno. Lembram do trabalho sobre logística reversa? Alguns alunos já me encaminharam. Ainda tem pessoas fazendo o trabalho? Tem gente que ainda está fazendo? Ou todo mundo? Jovens, eu não consigo ver o chat. Eu sei que estão colocando coisas no chat, mas eu não consigo ver. Professor, o meu grupo ele já entregou. Nós somos o único grupo de 5. Tá. O Danilo está dizendo que o grupo dele também, Sim. que é composto, já entregou também. Eu já recebi. E o da Cristiane, o senhor recebeu? Não, eu abri hoje à tarde. Se ela encaminhou depois do horário que eu abri meu e-mail, ainda não vi. Não, eu encaminhei, na verdade, na hora do almoço, era por volta do meio-dia. Não, sim, eu já recebi. Então, tá. A Elisama disse que também já mandou dela. Ótimo, muito bem. Jovens, então nós vamos fazer como havíamos combinado. Se tiver algum grupo que ainda não teve tempo hábil de fazer esse trabalho de logística reversa e quiser fazê-lo agora, tudo bem. Os demais alunos que já entregaram esse trabalho de logística reversa, nós vamos agora para o projeto de logística, lembram? Do trabalho que vocês estão fazendo, do gargalo logístico. E, claro, havendo dúvidas, se vocês já têm dúvidas, vamos conversar agora. Se ainda não surgiram dúvidas, é o momento que vocês têm para dialogar com os colegas da equipe e dar seguimento. Professor, tem alguma estrutura certa para estar montando esse projeto? O do gargalo logístico? Isso, esse. Danilo, eu coloquei aqui no Teams a estrutura. Tem sim. Vou dar uma olhada então, professor. Sim.
conforme eu havia dito a vocês, eu estou fazendo a chamada pela presença de vocês aqui no Teams, tá? Eu acabei de acabei de atribuir a presença aqui agora.